Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Eu não vou me aguentar, mas como foi dito aqui no começo, é muito bom que nós possamos louvar ao Senhor, não é verdade? Foi isso que foi dito? Então eu gostaria de pedir para a igreja uma salva de palmas ao Senhor, porque é muito bom louvar a Ele. Cânticos alegres alegram o Senhor, não é verdade? É muito bom louvar o Senhor. Eu estava ali que não me aguentava, né? Algum tempinho sem cantar, mas Deus sabe todas as coisas. Vou cantar hoje, tá? Mas, como é bom saber que sem Deus não dá. Sem Deus nada somos, nada temos e nada podemos. E é melhor ainda quando nós rendemos, né, a Ele toda a honra e toda a glória e esquecemos de nós mesmos. As coisas fluem mais, né? Não sei, dá um tchan na vida, vamos falar assim. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Ou nesse dia, olha, só eu. Estou falando, estou me aguentando, já estou pensando em a noite. Mas é muito bom. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, ainda na sua presença, Senhor, nós queremos render ao Senhor em todo o tempo glória, honra, louvor e a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Todas as bênçãos, toda a graça, toda a misericórdia, todo o amor, toda a fidelidade, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Como é bom, Senhor, louvar ao Teu nome. Como é bom engrandecer ao Teu nome, Senhor. Por isso, Pai amado, em todo tempo, permanece em nossas vidas, Senhor, com o Teu Espírito. Não passe o Teu Espírito de nós, Pai. Que em todo tempo possamos ser atraídos para Ti, por Ti, em tudo, Senhor amado, quanto nós fizermos, ó Deus. Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para a Tua palavra, Senhor. Pai amado, que a nossa atenção seja Tua, Pai. Da mesma forma que nós queremos buscar a Tua face em todo o tempo, Senhor amado, esteja conosco segurando nas nossas mãos para que nós não desviemos, ó Pai amado, do Teu caminho, da Tua presença, da Tua face, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tudo aquilo que não for Teu e que venha tentar nos impedir de afastar da Tua presença, ou até mesmo, Pai amado, tirar a nossa atenção da Tua palavra, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Assim como o Senhor, Pai amado, falou ao meu coração, Pai, em nome de Jesus eu peço que o Senhor fale com a Tua igreja, com aqueles que estão, Pai amado, ouvindo a Tua palavra nesse momento e em qualquer lugar, Pai. Senhor, abra, Senhor amado, o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos lábios, para a Tua palavra, para o Teu Espírito Santo, para o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 2 Timóteo, capítulo 2, eu quero ler com vocês o versículo 11, 12 e 13. Versículos 11, 12 e 13. Diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele está orientando Timóteo a perseverar fielmente naquilo que Cristo ministrou aos seus discípulos e deixou para a sua igreja, que é o seu evangelho.
Ele está dizendo: Timóteo, persevere, continue. Vai lá, continua andando, caminhando, seguindo o Evangelho. Obrigado. E até o versículo 14, mais especificamente dizendo entre o 3 e o 7, ele começa a citar 3 tipos de pessoas, 3 exemplos de vida. Que é o soldado, o atleta e o lavrador. E ainda continua se referindo, no caso, aos seus sofrimentos, à vitória de Cristo, e tudo então para que busquemos a aprovação de Deus, lá no versículo 15. A questão aqui é que quando nós lemos 2 Timóteo, nós podemos tirar várias lições. Nós podemos pegar, sim, os 3 exemplos de vida, de cotidiano: soldado, o atleta e o lavrador. Mas também tem a nossa vida, que talvez se diferencie das deles. Ou nós podemos pegar do versículo 15 em diante e irmos para a aprovação de Deus através da nossa vida como obreiros, como trabalhadores do reino. Mas não é isso. Não é isso que eu quero ministrar nessa manhã. O Senhor, Ele me incomodou nessa semana em relação a algo que eu disse na última ministração que eu fiz, e para alguns, eu entendo que não ficou claro a respeito do amor do Senhor, a respeito da fidelidade do Senhor. Quando eu disse que oro ao Senhor para que Ele me deixe ver os seus portões celestiais. Talvez você não ore dessa forma, mas eu tenho essa ousadia, porque eu sei que o meu Pai deixa falar com Ele do jeito que eu quero, com todo respeito, e Ele me deu liberdade para chegar na presença dEle e falar o que eu quero. Então eu quero, diante do Senhor, se possível, eu digo se possível porque a nossa caminhada é dura, para que me deixe ver os portões. Então, com base nisso, eu orei muito ao Senhor, eu falei assim: Deus, eu preciso deixar claro que o seu amor é grande. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu preciso deixar claro que o Senhor é perfeito. Então o tema dessa pregação é a minha vida. Mas também a sua vida, é a nossa vida. E eu quero usar esse tema como: mais uma vez eu te peço, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Senhor. Olhando para o capítulo 2, vemos o exemplo no versículo 4 do soldado que não se deixa vencer pelos negócios da vida, já que ele deseja agradar a quem ele se alistou. No versículo 5, de igual forma, o atleta só é coroado como um vencedor se ele não competir. Ele só é coroado como vencedor, no caso, se ele competir de acordo com as regras e se tornar um vencedor. O lavrador, que trabalha arduamente, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos da sua colheita. Não é verdade? Ele está lá no campo, colhendo. É lógico que ele vai colher um tomate e vai comer 2. Ou ele pode colher 2 e comer 1. Não é verdade? Então, nas nossas vidas, nós temos as nossas dificuldades. Nós temos as nossas situações, mas também nós temos o amor, a graça, o favor do Senhor sobre nós, por nós, através de nós. Mesmo que na nossa caminhada nós tropecemos, mesmo que nós passemos por lutas, tribulações,
ainda assim nós podemos pedir ao Senhor: Deus, só mais uma vez eu te peço. Só mais uma vez eu te peço. E o primeiro item que eu quero compartilhar com vocês é: Senhor, só mais uma vez eu te peço, não esconda os teus olhares de mim. Por quê? É muito fácil eu esconder os meus olhos. É muito fácil eu deixar de olhar para o Senhor. A todo e qualquer momento, na minha, na sua, nas nossas vidas, se Deus está na sua frente, nós podemos olhar do lado. E eu já disse isso, já ministrei isso. Dizem que os olhos, os nossos olhos é o espelho da alma. E que para você olhar no olho da outra pessoa na qual você está conversando, ainda mais quando é verdade, sinceridade, tu tem que ter o sangue frio. Porque se nós cronometrarmos o tempo que nós passamos olhando nos olhos da outra pessoa, quanto tá? Quantos milésimos de segundo dão? Esconder os nossos olhos daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós é muito fácil. Então, por isso eu peço: Senhor, não esconda os teus olhos de mim. Continue olhando por mim. E esse também deve ser o seu pedido. Deus, continue olhando por minha vida, para a minha vida e sobre a minha vida. Por quê? Porque nada nós podemos ocultar do Senhor, por mais que nós queiramos. Por mais que, às vezes, seja aquele desespero: olha, Deus não olha por... E olha que eu já orei também sobre isso. Deus, não olha para isso, pelo amor de Deus, mas olha para outra situação. Senhor, não olha para o meu erro, mas olha pela intenção, pelo menos, que foi fazer o bem, que foi fazer alguma coisa. Eu já fiz isso. Se você não fez isso, eu não quero te induzir ao erro, mas eu quero te induzir a falar com o Pai, verdadeiramente de coração. Porque se os olhos dele estão em todo lugar, não adianta. E nós sabemos, a Bíblia diz isso, que o pior é aquele que sabe que está errando, que está fazendo, mas faz. Porque enquanto nós estamos na ignorância, tranquilo. Você não sabia. Quantos de nós já fizemos coisas que nós não sabíamos que não era para fazer, e a gente vai lá e fez. Depois que você ficou: nossa, não era para fazer isso. Principalmente nas empresas. No seu trabalho, talvez. Na sua casa, de repente você chega lá, tem uma tomada lá com uma extensão. De repente você quer usar aquilo, você puxa e só escuta os berros. Não era para tirar. Tinha alguma coisa escrita ali? Não tinha, você não sabia. Então, Senhor, não esconda os teus olhares de mim. O que acontece na minha, na sua, nas nossas vidas, quando ninguém está olhando? Quando não tem ninguém por perto. O que você faz? O que você pratica? Ou o que você não faz que era para fazer? Só porque não tem ninguém olhando. Nós cometemos erros, pequenos, médios e grandes, mas todos são erros. E isso daí, a única coisa que vai impactar é a sua consequência. Quanto menor o teu erro, menor é a consequência. Só que às vezes não. Quanto maior o teu erro,
maior é a consequência, só que também às vezes não. Aí você vai falar, você está falando de relatividade? Não. Não estou falando de relatividade, estou falando de consequência. Porque cada um de nós, inclusive eu, nós sabemos tudo aquilo que nós fazemos, como fazemos, por que fazemos. E nós sabemos, sim, a consequência daquilo que nós estamos planejando fazer. Aí você que se diga se a consequência é pequena ou se a consequência é grande. Da mesma forma, eu posso dizer que tudo aquilo que eu cometo tem a sua consequência. E eu sei qual vai ser o resultado. Nós sabemos qual vai ser o resultado. Mas, diante disso, de que quando nós estamos sozinhos, nós cometemos várias coisas, achando que os olhos do Senhor não estão ali, ou, ninguém está olhando. Não. O Senhor já viu faz tempo. O Senhor sabe a intenção do nosso coração. Não é bíblico isso? Ele sabe. Deus é chamado na Bíblia pelo nome de El Roi, que significa o Deus que tudo vê. Está lá em Gênesis 16:13. Esse é um entendimento que nós devemos absorver profundamente. Deus tem os olhos que tudo vê. Nada é oculto dele. Então, se nada é oculto dele, eu, você, nós, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Pelo menos ao meu entendimento, e aquilo que o Senhor me disse, é que nós precisamos clamar para que Ele continue olhando por nós, sobre nós, em todo o tempo. Nós acabamos de cantar, não dá. Sem Jesus não dá. Sem Ele não dá para viver. E isso é um fato. Isso é algo, sim, também que nós precisamos observar profundamente e carregar para nós. Como lá no começo nós cantamos rompendo em fé, com ousadia eu vou mover o sobrenatural. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem olhado por nós, para nós e sobre nós. Jeremias 16:17 diz assim: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem de mim, não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E olha que Jeremias chorava. Jeremias lamentava. Em tudo, em todas as coisas, Jeremias chorava. Tanto que existe lamentações de Jeremias. Misericórdia. Assim é a nossa vida também. Todos os dias, em todo o tempo, nós, entre aspas, choramos, murmuramos, clamamos, Deus põe a mão, Deus socorre. Jó 31:4 diz assim que, ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Isso aqui, Jó estava numa treta com seus amigos, numa discussão que leva quase 30 capítulos, e ele chega e fala, vocês não estão entendendo que os olhos dele estão sobre mim, ele vê os meus caminhos, não adianta vocês questionarem se eu fiz o que eu fiz, como fiz, porque fiz. Deus, Ele viu. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Na Bíblia, muitos foram aqueles que pensaram estar sozinhos e por isso poderiam cometer os seus crimes ou os seus erros, os seus pecados, simplesmente porque ninguém estava olhando. Foram muitos. E nós não somos diferentes deles. Talvez a nossa época seja diferente, mas o nosso cotidiano, as coisas na qual nós enfrentamos no dia a dia,
talvez nos levam a ser iguais ou até piores do que eles. Sabe por que eu falo isso? Porque naquele tempo, a palavra de Deus ela é transmitida verbalmente de geração em geração. Então eram as histórias que eram contadas ali. E hoje, nós temos acesso a essa história em todo e qualquer lugar. Está aqui. Por isso eu digo que hoje nós podemos ser iguais ou até piores. E nós esquecemos que os olhos do Senhor estão em todo lugar, estão sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez eu te peço, não afaste os teus olhos de mim. Pelo contrário, continue cada vez mais olhando por mim e me atraindo a ti. Não sei se você está entendendo, mas até aqui, a minha vida, tudo que eu procuro fazer, é simplesmente debaixo dos olhos de Deus. Ah, Ebenezer, você é santo? A Bíblia fala que sim. Não somos? Mas na real qual é? Qual é a real? No nosso dia a dia, no meu dia a dia, no seu dia a dia. Sim, temos falhas, sim, temos defeitos, sim, cometemos erros. Mas, como eu acabei de ler aqui, os olhos do Senhor estão atentamente voltados aos bons e aos maus. Sobre mim, sobre você, sobre nós. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, Ele sabe aquilo que eu tenho feito. E aí eu quero pegar um gancho no post que a Gra fez no Facebook. Onde a pastora Thalita Pereira, ela fala, e realmente eu falo isso, né? Claro que ele tem outras situações, mas realmente eu falo isso. Diante de Deus, nós precisamos ser quem Ele quer que nós sejamos, porque do jeito que Ele nos criou, do jeito que Ele nos formou. Eu tenho um comportamento mais extrovertido, mas aqui na igreja alguém seja introvertido. Eu posso ser mais escancarado, alguém pode ser mais retraído. O jeito que eu falo é diferente do Jackson e do Lucas, da dona Dodó, da dona Leda, do Diego. Mas os olhos de Deus estão sobre nós, sobre mim e sobre você. Então nós somos sim, todos os dias observados por Ele. E aqui eu quero fazer um outro gancho, uma outra amarra. Nós não precisamos ser julgados, criticados, apontados. Embora muitas vezes nós fazemos isso. Mas nós precisamos entender que nós somos um corpo. Cada um tem a sua parte, cada um tem o seu papel. E ainda assim, existe a sua importância. Cada um tem o seu fundamento, a sua utilidade no reino de Deus. O importante é que nós entendamos e levemos isso daí todos os dias para as nossas vidas. Senhor, cumpra em mim a tua vontade e o teu querer. Me ajuda a melhorar. Existe uma música que diz isso. Me ajude a melhorar. Como agora um outro cantor lançou, não me recordo o nome dele, uma música que chama Amanhã, que fala no futuro e de todas as coisas que estão acontecendo atualmente, não só por causa de pandemia, mas nas nossas vidas diárias. E ele faz isso muito bem, ele coloca nessa canção o dia a dia de toda e qualquer pessoa, com pandemia ou sem pandemia. Qual que é o novo normal? O novo normal é o cumprimento
O que mudou na sua vida, no seu interior, na sua fé? O que mudou no seu espírito, na sua cabeça, no seu comportamento nesse tempo todo? Eu vou dizer para você tranquilamente, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Amanhã talvez eu mude? Talvez. Se for da vontade de Deus e assim Ele me corrigir, amém. Agora, se Ele quiser que eu continue sendo quem eu sou, do jeito que sou, e Ele continue me usando, glória a Deus. Para alguma coisa eu estou servindo. Só comigo, né? Na Bíblia, muitos foram aqueles que pensaram estar sozinhos. Quando Adão e Eva pecaram e acreditaram que poderia esconder-se, esqueceram do Deus que tudo vê. Quando Moisés olhou de um lado e para o outro, ele encorajou-se a matar o egípcio, porque não haviam testemunhas. Esqueceu-se do Deus que tudo vê. Quando Davi mandou trazer Betseba para o palácio, esqueceu-se que, mesmo que Urias, o marido dela, não descobrisse a verdadeira paternidade da criança, então, gerada pela questão do adultério, ele esqueceu-se de um Deus que tudo vê. E nós vamos ter tantos outros casos, como Jonas, Ananias e Safira, que vendem um bem e na hora de devolver o dízimo ao Senhor, eles ocultam. Aconteceu isso. Talvez você não saiba, mas fica a dica. Ananias e Safira não só negaram, como roubaram aquilo que era do Senhor e para o Senhor. No Salmo 139, o Salmo 139 reconhece a onipotência de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito, Senhor? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Salmo 139, do 7 ao 12. E aí nós cantamos: na folha que cai, na flor que brota, na onda que vai, no vento que sopra, Deus está, eu sei, Deus está, Deus está, eu sei, Deus está. Deus está, não está? Ele está na sua vida? Amém? Amém. Nós precisamos declarar e afirmar isso. Nada podemos ocultar do Senhor. Ele está. Ele vê. Então, por isso eu peço, Senhor, não desvie os teus olhares de mim. Continue olhando por mim. Em nome de Jesus. Não se esqueçam do nome de Jesus. Tudo quando pedirmes em meu nome, vos será? Amém. E aí que eu quero partir para o segundo ponto. Se o Salmo 139 diz que Ele está em tudo, Ele também diz: para onde fugirei, Senhor, da tua face? Então, mais uma coisa eu te peço, Senhor. Me ajude a buscar a tua face, porque buscar a tua face é preciso. Além de pedir ao Senhor que olhe por nós, nós também precisamos desenvolver o nosso papel, que é buscar a sua face.
E quando nós falamos em buscar a sua face, a palavra hebraica face no Antigo Testamento é frequentemente traduzida como presença. Quando buscamos a face de Deus, estamos buscando a sua presença. E o chamado para buscar o rosto de Deus foi emitido ao seu povo, porque eles o haviam abandonado e precisavam retornar a Ele. O que mudou? O que mudou? A época. Só a época. Nós, hoje, amanhã e sempre, precisamos buscar a face do Senhor. Buscar a sua presença. Eu entendo, sim, compreendo, que muitas vezes nós não temos força sequer para levantar o dedo ou abrir os olhos. Mas nós precisamos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos faz bem. E trazer à nossa memória é que, mesmo nas circunstâncias, nas situações mais difíceis, nós podemos dizer: Pai, me ajuda. Põe a tua mão, Senhor. Vai na frente. Faz em nome de Jesus. Nós temos um Deus que tudo vê. E um Deus que está disponível para que você o encontre. Quando nos aproximamos de Deus em oração principalmente, estamos buscando sim o seu rosto. E lá em Salmo 24, do versículo 3 ao versículo 6, diz que: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Essa é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Você concorda? Se concorda, diz amém. Se não concorda, pode dizer: Senhor, misericórdia de mim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pedir a misericórdia do Senhor significa que você precisa dele. E você está pedindo para que ele venha sobre a sua vida. Tende misericórdia de mim. Da mesma forma, quando você diz amém, você está selando a palavra dele sobre a sua vida. Nós precisamos usar as palavras cada vez mais e entender o significado daquilo que nós estamos usando. Seja misericórdia ou seja amém. Que em todo tempo nós possamos subir ao monte. Ainda que com as mãos sujas, eu digo isso tranquilamente, ainda que com o coração contaminado, mas na perspectiva e na certeza de que vai ser tratado, curado, transformado por Ele. E com a ajuda dEle para as nossas vidas. No Salmo 105, no versículo 4, os fiéis de Deus foram chamados a buscar continuamente a sua presença. E mesmo que não tenhamos abandonado Deus, há momentos em que deixamos de buscá-lo, não é verdade? Acabei de dizer isso. Não, eu não abandonei Deus, eu não virei as costas para Deus, mas deixamos de buscá-lo. Fato é que nós carregamos o seu Espírito para todo lugar. Você já parou para pensar nisso? Se o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, Ele disse que enviaria outro Consolador sobre as nossas vidas, para que pudesse estar conosco dia a dia, em todos os momentos. A pergunta é: aonde que eu e você nós temos andado e carregado o Espírito? Fazer só um trocadilho sem noção, mas eu vou fazer mesmo assim. Que a palavra de Deus não, né?
Dizem assim que Deus dá o fardo conforme aquilo que nós podemos carregar, não é verdade? Então você está carregando o Espírito Santo nas tuas costas, do teu lado, na tua cabeça, ao seu redor. Simples assim. Entenda o peso da palavra. Entenda. Agora, se nós estamos com o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, em nossas vidas e através das nossas vidas, em todo o tempo, eu volto à primeira questão. Como nos esconder dos olhos do Senhor? E o seu próprio Espírito nos conduz e nos leva a buscar a sua face, a estar debaixo dos seus olhos, sendo quem somos. No Facebook existem bastante situações, não vou dizer pegadinhas, né? Mas até tem algumas propagandas assim que, pelo menos que eu já vi, tanto no Dia das Mães quanto nos Dias dos Pais, que eles se autoavaliam e se dão uma nota porque acham que não foram bons pais, né, boas mães, e se colocam lá embaixo, nas notas. E os filhos vêm e colocam lá em cima, até como heróis. Mas se a pergunta fosse para você, qual nota você merece diante do altar de Deus? Qual seria a sua nota? Nós não podemos e não temos essa capacidade de nos escondermos dos olhos do Senhor. Lembrando que Adão tentou fazer isso, e foi o primeiro, e Eva também. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, e o seu Espírito nos leva cada vez mais a buscar a sua face e estar debaixo dos seus olhos. Por quê? Porque o Espírito Santo nos incomoda, não é verdade? O rosto de Deus e o seu caráter, que é santo, muitas vezes é obscurecido pela nossa condição humana e pelos nossos desejos. E é por isso que o Senhor nos exorta a buscar o seu rosto continuamente. O Senhor deseja ser o nosso companheiro constante em todas as experiências da nossa vida. Ele quer que nós o conheçamos completamente. Se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará cada vez mais de nós, como está lá em Tiago 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as suas mãos, e Ele diz ainda, pecadores, e vocês indecisos, purifiquem o seu coração. Chegue perto de Deus, pecadores. Limpem as suas mãos, e aos indecisos purifiquem o seu coração. É simples assim. E aqui ainda há um outro agravame. O nosso coração, pelo menos, precisa ser a habitação do Senhor. O nosso coração é morada do Deus eterno, a habitação do seu Espírito. E aqui Tiago está dizendo, vamos nos purificar? É difícil? Não é? É difícil. É impossível? Não. Não é impossível. Ter o rosto de Deus resplandecendo sobre nós é uma expressão da sua bênção, do seu amor e do seu favor. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenham misericórdia de vocês. Todo mundo ouve isso em todos os nossos cultos, não é verdade? A bênção do Senhor.
Quando nos aproximamos de Deus, somos abençoados com o seu brilhante favor. Não o buscamos apenas para dar-lhe uma lista de desejos e necessidades, porque sabemos que Deus já está ciente do que precisamos. Buscar a face do Senhor é muito mais importante do que entregar para Ele um caderninho de desejos, uma cartinha de vontades. Buscar a face do Senhor. Quarta-feira eu disse isso aqui, né? Buscai primeiro o reino dos céus, reinos do Senhor, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu não sei se você está entendendo, mas até aqui, até agora, Deus, Ele tem te amado, Ele tem me amado, tem estado atento a cada um de nós, sobre as nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas, diante de tudo aquilo que nós fazemos, em toda e qualquer circunstância, Ele tem nos observado. Ele não tem tirado a tua face de nós. Ele não tem tirado o teu espírito de nós. Ele não tem tirado os teus olhos de nós. Mas o nós, como é que está? É o nós que é o problema. Eu e você. Nós somos o problema. E temos sido o problema. O importante é pedir para Deus que amanhã não sejamos o problema. Porque se ontem nós fomos, hoje nós somos, amanhã. É o amanhã. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu peço isso tranquilamente. Senhor, em nome de Jesus, não afasta o teu espírito de mim. Diante de quem eu sou e como sou, continue me usando, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Como eu disse, eu falo de um jeito, eu me porto de um jeito, como você se difere de mim e você se difere de outro. Debaixo da tua casa você se difere do outro. E o bom é que Deus fez e jogou a forma fora, né? Para você ver como nós somos. E é olhando para isso que eu passo para o terceiro item. Senhor, mais uma vez, me deixe estar debaixo da sua graça. Me deixa, Senhor, estar debaixo da sua graça. Me deixa, Senhor, em nome de Jesus, estar debaixo do seu favor. Eu preciso. Você também precisa, porque eu sei. Nós precisamos pedir ao Senhor, Deus, nos deixa estar debaixo da sua graça, debaixo do seu favor, debaixo do seu amor, debaixo da sua misericórdia, debaixo da sua fidelidade, debaixo do seu cuidado. Em todo o tempo. Versículo 11, 12 e 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Lascou tudo. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele disse que estaria conosco em todo o tempo, através do seu Espírito Consolador. Amém? Nós temos mais uma chance. Nós temos mais uma vez de viver debaixo da graça e do amor do Senhor.
mesmo sendo quem somos e como somos. Antes de virmos pela fé a Jesus Cristo, estávamos sob o completo domínio do pecado. Beleza. Toda a humanidade estava condenada diante de Deus por causa do pecado. Muitos podem não ter consciência dessa condição. Mesmo assim, nós vivíamos tão controlados por nós mesmos, pelos nossos desejos, pelas nossas vidas, pelas nossas paixões, que Deus nos chamou de escravos do pecado. Dói. Mas esse mesmo Deus, que é o teu Pai, o meu Pai, o teu Criador, o nosso Criador, agora através do sacrifício vivo de Cristo, o Redentor, Ele te chama de filho, de filha, e tem cuidado de você todo esse tempo, pecando ou não pecando, jejuando ou não jejuando, andando ou não, caindo ou levantando. E quando eu falo andando ou não, estou dizendo se você está caminhando ou se você está parado na fé. Em todo tempo Ele tem te observado. Em todo tempo Ele tem cuidado de você. Por causa da sua graça. Sua graça que nos ensina a viver de uma maneira sóbria, justa e temente a Ele. Principalmente nos dias atuais. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e nos ensina a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, totalmente nos dias atuais. E olha que os dias atuais está complicado. E está se complicando cada vez mais. Fato é que a natureza clama a chegada do Senhor. Ora, se a natureza clama e nós não, tem uma pegada complicada aí. Se a natureza está vendo que as coisas estão se afunilando, que o Senhor Ele precisa vir logo, para muitos de nós, Senhor, dá um tempinho aí, deixa eu me acertar aqui, Deus, deixa eu fazer ali. Tá bem assim. Tá bem assim. Essa mesma graça, a graça de Deus, é a razão porque nós não fomos destruídos. Você permanece vivo, eu permaneço vivo por essa graça, esse amor, essa fidelidade, essa misericórdia que Ele não tem tirado de nós. É a graça de Deus que nos liberta do pecado e nos salva da morte. É um dom gratuito de Deus que nos dá a vida eterna e nos renova para as boas novas que Ele mesmo preparou para nós. Você está entendendo o quanto o Senhor Ele te ama? Você está entendendo o quanto o Senhor Ele tem olhado para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, e o quanto Ele tem se colocado à disposição de estar perto de você, ao seu lado, andando com você, mas o você, o eu, o nós, tem sido um empecilho? Para onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não provém de nós. É dom de Deus.
não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tudo é dele, por ele e para ele. Eu e você, nós, principalmente, somos parte do seu projeto. E o projeto de Deus não é para dar errado. Então, se tem alguma coisa aqui que está dando errado, eu já digo que não é da parte de Deus. Da parte dele as coisas estão perfeitas, alinhadas, caminhando. O nós, o eu, o você, é que precisa abrir os olhos e ver o quanto o Senhor, Ele tem trabalhado, o quanto Ele tem te amado, o quanto Ele tem estado ao lado de cada um de nós. E aí, eu volto lá no começo. Eu peço para que Deus me deixe ver o portão da sua morada. Eu peço. Agora vai lá em Salmo 24. Abre a sua Bíblia, lá no Salmo 24. Eu disse que seria um pouquinho de mim. Salmo 24, versículo 7 em diante. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. A primeira vez que eu ouvi falar desses portais foi aqui. E foi a primeira vez que eu viajei na maionese, imaginando como seria o portão celestial. Foi a primeira vez que eu ouvi sobre os portais eternos do Senhor. Que tamanho será esses portais? Como será? Para que o Rei da Glória entre. Deve ser a coisa mais linda, única, lógico, claro, óbvio. Nunca visto antes por nós vivos. Mas você já parou para pensar? Eu acho que não. Acho que você nunca parou para pensar nisso. Como será esses portais? É óbvio que eu sei que a luta é difícil, o caminho é árduo, mas a palavra de Deus diz que Ele nos deu a salvação, e Ele não tira, pelo menos foi o que eu aprendi. Porque uma vez que você aceita Cristo Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, olha, diz para mim, quem pode tirar? Quem? Quem? Nem Ele tira. Nós acabamos de ler aqui que a vontade dEle é para que nós possamos estar com Ele. É desejo dEle. Só que, lógico, vai chegar uma hora que o seu CPF vai ser consultado. Eu disse isso. A palavra dele diz que o nosso advogado será o nosso juiz.
E que muitos de nós, talvez eu, digo isso tranquilamente, para mim, talvez eu. Mas me entendam, em nome de Jesus, me entendam. Muitos de nós vai dizer: Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, eu expulsei demônios. Senhor, eu, sei lá, abri o mar. E Ele vai olhar para você, para mim e para nós. E talvez diga: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. E sabendo disso, eu sei o quanto eu preciso olhar para o Senhor. Eu sei o quanto eu preciso estar perto dEle. Eu sei o quanto eu preciso andar com Ele. Sabendo que o seu amor, a sua graça e a sua fidelidade estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, estão sobre a minha vida, estão sobre a sua vida, estão sobre as nossas vidas. Talvez você deve estar se perguntando na sua cabeça: tá, mas você falou de salvação, e aí? E aí que eu tenho total convicção de que eu sou salvo. Eu tenho essa convicção. Assim como você precisa ter essa convicção de que você é salvo. E por isso, mais uma vez, nós precisamos batalhar, sim, contra nós mesmos, contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio ego, contra a nossa própria moral. Vamos falar dessa forma. Para que sejamos aprovados por Deus, como diz no versículo 15. Saber que mesmo sendo quem eu sou, como sou, e aonde eu estou, assim também diga-se você de passagem, o Senhor tem me usado, o Senhor tem te usado da forma com que Ele quer, e como quer, e quando quer, até o último suspiro, até o nosso último fôlego. Nós precisamos atrair a sua presença, estar em sua presença e viver na sua presença. Isso é o que eu tento e batalho todos os dias. Eu falo dessa forma porque estar aqui no público não é púlpito, é estar no público. Às vezes você atravessa a rua, a pessoa te fala: e aí, beleza? Você nem sabe quem é. Mas aquela pessoa já te viu faz tempo. E eu já disse isso várias vezes. Da porta para fora, todos estarão te olhando. Mas Ele será o primeiro. Aquilo que talvez seja impossível para Deus, é possível. Mudar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, é possível. Por isso, Senhor, uma vez eu te peço, não tire os seus olhos de mim. Me ajuda a buscar a tua face. E mais uma vez eu te peço, Senhor, me deixa estar debaixo da sua graça. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Só você e Deus sabe como está a sua vida, o seu coração. Só Ele sabe. E isso é bom. Isso é muito bom. Porque Ele pode melhorar e mudar coisas que você sabe que você não conseguiria fazer sozinho. Senhor,
Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Muitos são os nossos erros, Pai. Muitas são as nossas falhas, os nossos pecados. Mas, ainda diante do Senhor, nós queremos pedir, Pai, mais uma vez nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a melhorar. Perdoa, Senhor amado, tudo aquilo que nós temos dito, principalmente que eu tenho dito, que não é da tua vontade, que não é segundo, Pai amado, os teus propósitos. Mas, em nome de Jesus, Pai, planta na minha vida e na vida da tua igreja, na vida daquele que está ouvindo, a tua semente, a tua palavra, faz arder novamente a tua chama, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Segura na nossa mão, nos ajuda, nos muda, nos transforma. Senhor, não passe de nós os teus olhos, nos ajuda a buscar a tua face e nos ajuda, Senhor, a permanecer debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, não boa noite, né, Venésio? Mas bom dia. Estamos acostumados a falar, né, nos cultos à noite, que acaba virando uma história de todos nós. Eu já fiz isso, acho que inúmeras vezes. Irmãos, para encerrar, eu quero orar pelos pedidos que foram feitos aqui na internet, mas eu quero também agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram no dia de ontem, com a nossa live no Ministério de Louvor aqui de Bernardes. Foi uma bênção estar aqui e poder ter um tempo de levar as pessoas a adorar ao Senhor e a louvar ao Senhor, ainda aqui nas suas casas. Quero também agradecer à igreja que estiveram orando ontem pela vida da Betina. Tomamos um susto, uma criança de 3 anos que foi picada por um escorpião. E Deus, graças a Deus, deu livramento. Ela já está na casa, está com a mãe. Ontem, antes da live, fui fazer o casamento. Ela era madrinha de aliança. E com o dedinho mostrando assim para todo mundo aonde tinha sido aferroado. A gente vê a mão de Deus nessas horas, nesses momentos em que Ele traz livramento para a nossa vida. Então, agradecer a todas as pessoas que tiveram aí envolvidas com essa situação da nossa igreja. Eu quero orar pelos pedidos aqui. A Silvana pede por sua amiga Mobile, que está tendo problema de saúde. A dona Cida de Dracena pede pela Marina, que está com câncer de mama. A Marli, por sua amiga Maria Elisa, que está com câncer. Pela sua irmã, né, Maria Elisa, que está com câncer. A Lucimeire, pela Andressa Mioto. Lucilene Costa, sua sogra Aparecida Fermiano, pelas crianças e funcionários da creche de Bernardes. Também pedimos oração pela família Baravelli, que ontem em Dracena sofreram um acidente, faleceu o pai, a mãe e um filho. Então, uma história bem triste, que a gente possa estar orando por essa família, pela Beth, pela Rose, pela dona Odila, pela dona Yolanda, pela Márcia, pela dona Irecê, pelo Ney, pela Bianca, pelo Rafael, pelo Rubens, pelo Milton, Nilton, a Wanda, Neuza e também a Betina. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar por todos aqueles ao qual o Senhor tem nos incomodado a ajudar e a fazermos diferença na vida deles como intercessores. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos essas famílias aos pés da tua cruz. Clamamos, ó Pai amado e querido, pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas. Pai amado e querido, que o Senhor entre com a tua mão de graça, de poder, de misericórdia, e venha suprir, ó Deus, as necessidades dos irmãos que estão sofrendo, pessoas que estão lutando por saúde, Pai, clamando ao Senhor. Pai amado e querido, é a Mobile que tem tido uma hemorragia, que o Senhor cesse
O Senhor fez isso com aquela mulher que havia 12 anos, ó Pai, que se encontrava em plena hemorragia. Toca a vida dela com a tua mão de poder. Toca, Senhor, a vida dessas pessoas que estão lutando contra o câncer, pessoas que precisam do teu milagre, pessoas que precisam ser tocadas poderosamente ao Senhor. Queima, Senhor, toda célula cancerígena, todo mal alojado nesses corpos e dá, Senhor, a cura à vida deles. Em nome de Jesus, Pai, olha para essa família enlutada, tão difícil a esses filhos que ficaram agora. Senhor, somente a tua graça, somente o teu amor pode trazer consolo a esses corações tão doloridos nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, supra as necessidades daqueles que estão nos hospitais, internados, lutando por vida, precisando, Deus amado e querido, de um toque do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, os que estão internados por causa desse Covid-19, por causa desse vírus, Pai amado, restaura o pulmão, restaura o corpo, tira tudo aquilo que não provém do Senhor e dá cura a essas pessoas. Obrigado, Pai amado e querido, por quase 5 milhões de pessoas já curadas no nosso país. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem trazido livramento. E cuida, Pai, do coração de quase 160 mil pessoas que perderam os seus entes queridos. Em nome de Jesus, guarda a vida de todos os médicos, de todos os enfermeiros, atendentes, aqueles que estão nos hospitais, lutando, Pai amado e querido, nesse momento difícil que vivemos. Guarda, Senhor, seja o sangue do Senhor o muro de separação desse vírus e essas vidas. Eu te peço, Pai amado e querido, que o Senhor venha tocar em cada família, converter o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido, o coração do filho ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, Senhor, e o coração da família ao teu coração. Transforma, abençoa, edifica cada família, Pai, cada almoço familiar que teremos hoje, seja o teu nome glorificado no meio das famílias. Traga, Senhor, libertação às nossas vidas e nos dê graça para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Que Deus possa ter falado com você através dos louvores, através da palavra, da meditação da palavra do Senhor e das orações. Que você tenha um ótimo domingo, abençoado. Às 19h30 estaremos também com o nosso culto presencial e ao vivo em Dracena com o presbítero Jonathan e também na IPI do Vale do Sol com o pastor Lucas. Que Deus nos abençoe até lá. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse culto que nós recebemos mais do que demos, ó Pai. Continua conosco nesse dia, nos abençoe, nos leve em segurança, nos dê uma semana cheia da Tua vitória, da Tua graça, e que possamos falar do Teu nome, que possamos, ó Deus, testemunhar dos milagres do Senhor. Nos leva em segurança e nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe e você aí na sua casa fique com Ele e tenha um dia cheio de vitória e de paz em nome de Jesus. Amém. Até a noite, para a honra e glória do nome de Jesus.